O nome de Deus, nosso eterno Pai, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja eternamente louvado. Querida Irmandade, testemunhados e ouvintes da Santa Palavra de Deus, eu quero que vocês me acompanhem na leitura da sua Santa Palavra de Deus. O Senhor tem trazido na mente para nós ler e meditar no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 25, a parábola das 10 virgens. E Jesus disse: o reino do céu é semelhante 10 virgens, que 5 eram prudentes e 5 eram loucas. E todas elas saíram ao encontro do esposo. As prudentes levaram azeite, uma vasilha reserva, além da que estava na lâmpada. E as loucas, ou as imprudentes, não levaram azeite reserva. E saíram, isso quer dizer, irmãos, que era noite, porque eles levaram as lâmpadas acesas, e chegaram no lugar que eles iam encontrar com os esposos, ou com o esposo, né? Que ele dá a impressão que é um esposo só, que simboliza nosso Senhor Jesus Cristo. E as virgens, as pessoas que eventualmente no batismo, batiza 10 pessoas. 5 delas é prudentes e 5 é loucas. Essas prudentes, elas guardam o testemunho, guardam a palavra de Deus no seu coração, né? E guardam, irmãos, também as boas coisas, o bom viver, as boas amizades, né? E age prudentemente. Porém, as outras batizam, ou às vezes nem batizam, e seguem de qualquer maneira. Não tem a sabedoria de Deus, não tem a virtude do Espírito Santo, que é o azeite, para a lâmpada permanecer acesa, e nem tampouco tem a palavra de Deus. E aí, na caminhada desta vida, elas chega o dia que adormece todas no sono do justo, ou não. E aí, quando é meia-noite, como está escrito na palavra de Deus, escuta-se um brado: preparai vós, que aí vem o esposo. Aí despertaram, porque estavam dormindo. As prudentes, as suas lâmpadas continuavam acesas, e ainda tinha reserva na sua vasilha, mas as loucas não tinham, só tinha que estava na vasilha. E o esposo demorou para chegar, e elas dormiram. E quando acordaram, as loucas disseram para as prudentes: as nossas lâmpadas estão quase apagando. Dá um pouco do azeite reserva que vocês trouxeram no caminho, senão as nossas lâmpadas vão apagar. Mas as prudentes, irmão, já disse, todas eram prudentes. O que elas falaram para as loucas? Não, do nosso nós não podemos dar para vocês, não. Nós trouxemos para o nosso caminhar e para esperar o esposo vir. Vocês vão aonde compra azeite e põe nas suas lâmpadas, para que não aconteça um caso que falte para nós e para vós. E não deram, irmão, do seu testemunho, das suas obras, porque as coisas, irmão, que nós fazemos depois que nós obedecemos ao Senhor, é como o azeite, acompanha durante a nossa vida e nos serve de virtude, de luz, de alegria, irmão, e de saber. Porque o Senhor Jesus disse assim: eu enviarei o Espírito Santo da verdade, e ele vos guiará em toda a verdade. Então as loucas falaram para as prudentes: as nossas lâmpadas estão se apagando.
Nós está chegando o dia do Senhor vir ao encontro nosso e nós não temos testemunho, nós não temos obra, nós não temos nada. Nem azeite, nem virtude do Espírito Santo, nem dom de Deus nós não temos. E que as prudentes falou, não, vocês vai buscar o Senhor Jesus, vai procurar onde vocês encontram Ele, para que nós não dê da virtude, desgaste que nós temos para vocês, e depois nem vocês entram, nem também nós também não entramos, porque as vasilhas vai se apagar, o lume, porque o esposo já vem vindo aí. E quando o esposo chegou, irmão, está escrito que as prudentes entraram com o esposo para as bodas, que é festa de casamento, e as loucas ficaram de fora. Depois de muito tempo, as loucas vieram também e falaram para o esposo, abre para nós também, agora nós já temos azeite. Mas qual foi a resposta do celeste esposo? Afastai vós, porque eu não conheço a vós. Então, irmãos, o Senhor Jesus fez essa pregação, uma comparação, parábola quer dizer comparação da vida do servo de Deus e daqueles irmãos que eles também são crentes, como as outras também eram virgens, só que elas não tinham dom, elas não tinham a luz do Senhor e elas não tinham a virtude do Espírito Santo. Elas andavam como muitos loucos aí andam. Conhecem o Evangelho, conhecem a palavra, mas não guardam o testemunho do Evangelho, não guardam a doutrina, anda de qualquer maneira. Se alguém fala palavrão, elas falam também. Se alguém conta uma piada, elas riem. Se, irmãos, aparece bebida, bebe. São glutão, dão mau testemunho. Irmãos, isso é falta de azeite, é falta de virtude, é falta de luz, é falta de temor de Deus, é falta de compromisso com o esposo, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que eu quero dizer com isto, irmãos, que o servo e a serva de Deus, ele, após conhecer o Senhor Jesus, ele o tem como seu esposo. E o que a esposa faz? A esposa obedece o esposo. E o que o esposo faz para a esposa? Ele protege ela do mal. Ele dá luz, dá saber, dá virtude. E guarda ela. Assim somos, irmão, aqueles que andamos segundo a palavra de Deus. Nós temos o Senhor Jesus como nosso esposo. E ele, irmão, guarda nós como o esposo, ama sua esposa e dá até sua vida por ela, como o Senhor Jesus nos amou e deu a sua vida em resgate da nossa alma. Assim nós devemos andar também nessa terra, guardar os testemunhos da palavra de Deus, os mandamentos, o bom testemunho, as boas obras, que no nosso falar, alguém diz, o falar dele identifica que ele é um servo de Deus, que era uma serva de Deus. Irmãos, lembra de Pedro? Pedro estava falando ali no meio daquele pessoal daquela fogueira, eles falaram assim, verdadeiramente você é um dos discípulos dele, porque você fala igual ele. Entendeu, irmão? Então, nós temos que parecer com o Senhor até no nosso falar. Como dizia o apóstolo Paulo, sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Irmãos,